É isso, e os impactos, né, dessa taxação de 50% sobre os produtos brasileiros, que foi anunciada por Donald Trump, é importante a gente trazer os muitos aspectos que envolvem esse anúncio, quais serão os caminhos trilhados pelo governo brasileiro. Por essa razão, a gente conversa a partir de agora com o economista Rodolfo Tobler, do Movimento Brasil Competitivo e também da Fundação Getúlio Vargas, a quem agradeço demais pela participação. Rodolfo, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à programação da Jovem Pan. Eu que agradeço, uma boa tarde, muito obrigado pelo convite. Pois é, Rodolfo, tem alguns pontos eu acho que a gente pode tratar nessa conversa, mas o que a gente precisa considerar em relação ao anúncio que foi feito por Donald Trump, principalmente as justificativas pouco objetivas naquele comunicado que foi divulgado, quando ele trata dessa taxação de 50%, quais as leituras que nós devemos fazer, que você gostaria de compartilhar com o nosso público? As demandas comerciais que ele menciona ali podem ser respondidas e ou negociadas pelo governo, mas tem questões políticas citadas ali que são muito sensíveis, né? Me parece que o governo não sabe exatamente qual é a melhor resposta ou o caminho mais adequado a ser trilhado a partir de agora. Acho que inicialmente o que a gente observa é que é um ambiente de grande incerteza, né? Não é a primeira vez que ele fala em aumentar as taxas e pode ser em alguns casos que ele acaba voltando atrás, não chega de fato a ser cumprida aquelas taxas que são aumentadas, porque começa a ter um ambiente de negociação. O governo brasileiro já declarou que vai tentar fazer algum tipo de negociação, mas que tem seus limites também. O que a gente tem visto nesse momento é que tem alguns produtos, algumas partes da economia brasileira que tem uma relação comercial muito grande com os Estados Unidos, que tendem a ser impactados diretamente, já tem mostrado sua preocupação em relação a isso. Então, acho que tem um espaço aí para ser negociado, porque, de fato, o comunicado do presidente Trump ele tem diversos fatores. Tem uma questão econômica, quando ele fala de déficit, superávit ali, que não está, de fato, sendo mostrado na realidade, mas também tem um cunho político muito importante que a gente não sabe como vai ser tratado. Mas o que a gente tem visto é que todo esse efeito, não só inicialmente, como a gente tem visto, dificuldade com as empresas, dificuldade no ambiente macroeconômico, em piora da bolsa, aumento do dólar, a gente também vê uma questão muito grande quando a gente olha até um pouco mais para o longo prazo, assim, esse aumento das incertezas, esse aumento do protecionismo, né? Os países cada vez mais aumentando suas tarifas para produtos estrangeiros, especialmente iniciados ali a partir dos Estados Unidos, isso gera um problema de longo prazo. Então, quando a gente vê o Brasil tendo que até falar que deve fazer a reciprocidade de aumentar tarifas também de produtos que vão ser importados, isso gera uma perda de competitividade. A gente tenta mensurar, entender qual o tamanho desse custo Brasil, por exemplo, quando a gente fala, que são barreiras, né, que impedem que a gente tenha uma economia cada vez mais competitiva. Essa piora na relação global, essa piora nas cadeias globais é muito ruim para a gente também, porque a gente acaba tendo cada vez mais, quando a gente olha como população brasileira, menos produtos ofertados, uma menor competição, um maior aumento de preço dos produtos. As nossas empresas aqui também perdem sua competitividade internacional na medida que sua relação comercial com os Estados Unidos, que é de longo tempo, vai se perdendo também, vai sendo cada vez mais taxado. Então, tem alguns fatores que a gente observa, não só esses de curto prazo, mas alguns fatores de preocupação também do longo prazo, porque isso não deve parar por aqui. O que a gente tem visto, por mais que possa ser negociado, o que a gente tem visto já desde o início do ano é um aumento desse protecionismo, uma piora nas relações globais de comércio, e isso acaba afetando diretamente também aqui a nossa economia brasileira. Agora, Rodolfo, eu acompanhei muitos jornalistas que se debruçaram e tentaram listar setores que seriam severamente impactados caso essa taxação entre em vigor a partir do dia 1º de agosto. E queria que você também fizesse uma reflexão e listasse para a gente os segmentos que deverão ser muito impactados, quais produtos deixariam de ser exportados para os Estados Unidos e as alternativas que estão sendo aventadas, né? Ministro Carlos Fávaro falando sobre um redirecionamento para outros mercados, e aí um outro representante do governo falou que Belarus poderia ser o destino de parte das nossas exportações, como se a gente pudesse colocar na mesma prateleira Estados Unidos e Belarus. Enfim, queria que você trouxesse um pouco dessa percepção, segmentos e ou produtos muito impactados e quais são as alternativas, pensando em um redirecionamento. O que a gente tem visto muito são atividades que têm uma relação comercial muito grande com os Estados Unidos. A gente pode citar aqui questão alimentícia, a gente viu muito falando sobre carne, sobre suco de laranja, sobre café, que são produtos que têm uma alta exportação para os Estados Unidos. Temos também questões da indústria química, da indústria de aviões, que a gente tem tido, principalmente ali quando a gente vê o caso da Embraer, de peças de aviões, porque uma parte dela já é produzida nos Estados Unidos. Então, a gente tem uma quantidade significativa, e aí a gente olha principalmente essa questão da indústria brasileira, que acaba sendo impactada. Quando a gente vê quais são as possíveis soluções, né, acho que a gente tem que ver agora
o que vai acontecer até 1º de agosto, se de fato essas tarifas vão ser mantidas, e também começar a entender o quanto que o mercado americano vai conseguir absorver ou vai parar de importar esses produtos. Quando a gente olha, por exemplo, o café, que é um produto que faz bastante relevância na cesta do americano, ele não é tão fácil de ser substituído por outro país. A gente sabe que o Brasil e a Argentina são fortes produtores, mas não se tem uma oferta tão grande de produtos para que os Estados Unidos possa trocar para um país com uma taxa menor, ou talvez vai ter que até consumir, talvez em menor escala, mas consumir nesse valor mais alto e trazer uma inflação para o país norte-americano. Eu acho que quando a gente vê essa questão de tentar direcionar para outros países, tentar encontrar um novo mercado, isso de fato pode acabar sendo feito, mas isso não é tão imediato. Todo esse desarranjo da cadeia global que pode acontecer quando a gente olha da perspectiva do Brasil, dessas empresas, isso deve levar algum tempo. Não acho que possa surgir novos países como um novo mercado, o governo possa tentar fazer essa conexão, tentar melhorar essa relação com outros países para tentar desafogar, vamos dizer assim, esses possíveis produtos que não vão ser comprados pelos norte-americanos. Não é tão fácil. Então, assim, não me parece que é tão fácil encontrar um país com apetite de consumo americano, dado que é um país muito grande e que isso seja feito de uma maneira tão fácil e tranquila. Então, de qualquer maneira, a gente já imagina algum tipo de turbulência, algum tipo de problema nesses primeiros meses, caso de fato essa medida seja confirmada ali a partir de 1º de agosto, e também vendo até que ponto o governo brasileiro vai conseguir fazer algum tipo de retaliação, algum tipo de resposta. Sem dúvida alguma. E um país que poderia receber parte das exportações seria a China. Só que a China já é o principal parceiro comercial, então talvez não seja o melhor destino para redirecionar parte dessas exportações. Agora, Rodolfo, nós trouxemos no dia de ontem a informação de que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se reuniu com o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos para entender um pouco da dinâmica dessa taxação, quais são as alternativas para além do que o governo federal for decidir em relação a medidas. Se vai negociar ou se pretende devolver na mesma moeda, a lei de reciprocidade, por aí vai. Queria que você também trouxesse sua impressão sobre a abertura de várias frentes de negociação, porque assim, espera-se que o governo federal tome uma decisão, mas ao mesmo tempo a gente poderá observar negociações feitas em blocos, né? Os governadores tomam a frente e tentam negociar defendendo os interesses das indústrias de seus estados. Da mesma forma, blocos de empresas ou de empresários que representam determinados setores. É uma alternativa? Pode ser uma saída? Ou você também vê um aspecto negativo quando se abre muitas frentes de negociação, que lá na frente um pode desautorizar o outro, né? Eu acho que inicialmente, vendo toda essa dinâmica que foi criada, com uma taxação realmente no valor muito mais alto do que se tinha, toda essa turbulência que foi criada, eu acredito que essas várias frentes de negociação são importantes, muito para também ajudar a pressionar, demonstrar o valor problema, né? Mostrar que tem uma intenção de resolver esse problema, porque quando a gente vê esse aumento de taxação, ele tem problema das duas pontas. A gente tem um problema aqui na indústria brasileira, principalmente, dessas atividades que a gente mencionou anteriormente, porque elas vão ter uma dificuldade de conseguir manter seu nível de produção e escoar esse nível de produção. E aí, quando a gente vê a questão do governador Tarcísio, é porque também São Paulo tem uma grande fonte da indústria brasileira, é um grande responsável, né, por boa parte da indústria brasileira, e aí acaba tendo um efeito direto também, até o próprio estado de São Paulo pode acabar sofrendo no segundo momento. Então é importante que se tenha isso. A gente tem visto muitas associações também já relatando problema, a gente vê essa questão da carne, que o mercado americano é muito grande para a economia brasileira também, para essa atividade, também fazendo já uma nota, demonstrando sua preocupação, demonstrando o desejo de resolver isso, e também quando a gente tem essa relação vendo com os americanos, tentando conversar com outras frentes dentro do Estado norte-americano, é muito importante também, porque para eles também não é um resultado tão favorável. Esse aumento de taxação muito alto em produtos que fazem parte da cesta de consumo deles com alguma relevância, isso pode acabar gerando um momento inflacionário para os Estados Unidos. Então, assim, também se tem uma preocupação dos americanos, né? É claro que foi uma decisão do presidente Trump, mas boa parte da sociedade americana também não está gostando de ter ali seus produtos do seu consumo do dia a dia subindo de preço, porque nem todos eles vão ser fáceis de encontrar por outros países e conseguir repor essa importação. Então, o que a gente tem visto, acho que nesse momento é importante, sim, que a gente tenha essas várias frentes para poder ajudar a demonstrar a insatisfação, ajudar a demonstrar uma vontade de se resolver isso para que se negocie, né? Para que a gente não chegue agora em 1º de agosto com esse aumento da tarifa, pegue um pouco, né, de surpresa, porque boa parte das empresas já estão com o seu processo produtivo em linha, já tem expectativa de contratos de exportação dos seus produtos, então que isso seja resolvido mais rápido. Eu acho que nesse momento ainda acho que o governo federal tem feito suas tentativas também. Eu acho que é importante que a gente consiga tentar entender como pode ser feito, solucionado
pelo menos boa parte dessa turbulência que a gente teve agora com o aumento das tarifas. Sem dúvida, e o tempo é muito curto, né? É preciso correr e avançar com essas tratativas e negociações. Só para a gente finalizar, e olhando para a próxima semana, eu acho que a gente tem muitos desafios pela frente, principalmente o governo federal, na tentativa de achar um caminho mais adequado para reversão ou negociação da imposição dessa taxação pelo governo norte-americano. Se você estivesse na equipe de negociação, Rodolfo, quais aconselhamentos você compartilharia com a equipe do governo federal? Você acha que o que tem sido aventado de adotar a lei de reciprocidade, portanto, devolver na mesma moeda, eu até leio muitos artigos a respeito disso, mas colocam o Brasil no mesmo pé de igualdade dos Estados Unidos, né? Muitos até relembram o ping-pong entre Estados Unidos e China. Os Estados Unidos impuseram uma taxação de 50%, a China vai lá e impõe uma de 60%. Acho que a dinâmica é diferente, né, entre Brasil e Estados Unidos. Qual é o exercício que o governo federal e, enfim, as pessoas que estarão à frente dessa negociação devem levar em consideração? Se você estivesse lá, quais aconselhamentos você daria? Acho que também isso é bastante interessante, porque a gente tem que lembrar também um pouco do momento macroeconômico que a gente vive hoje. A gente está hoje no país com uma taxa de juros em um patamar elevado, a gente está tentando conter uma inflação, principalmente de longo prazo, subindo esses juros, né? A gente está tentando reequilibrar as contas federais e estaduais, também municipais, estão tentando resolver problemas fiscais, controlar a inflação e vivendo um período de juros muito alto. Então, a gente também não tem tanto espaço para poder fazer simplesmente uma reciprocidade, aumentando todas as tarifas, como foi feito na China. É claro que nossa economia também é uma economia um pouco mais fechada. O aumento, se a gente por acaso taxasse de volta no mesmo valor, não é um aumento que seria tão grande assim, mas teria um impacto. E nesse momento, quando a gente está vivendo um período de tentativa de reduzir a inflação, de controlar a economia brasileira, não seria interessante a gente voltar a ter um possível risco de inflação, algum pico de inflação, porque o Banco Central teria que ficar de olho e tentar agir nesse sentido. Então, acho que o primeiro passo é a gente tentar olhar o cenário macroeconômico brasileiro para tentar olhar com mais cautela nessa questão da reciprocidade. Eu acho que aí o principal ponto vai ser olhar item a item, quais são os itens que a gente consegue importar mais ou menos, qual que é o grande risco para a nossa economia e tentar negociar de alguma maneira. Eu acho que ter alguma reciprocidade, alguma resposta é importante até para também se demonstrar mais satisfação, dado que toda essa mudança que foi feita, esse aumento de tarifa, tem um impacto significativo em grandes atividades e grandes empresas aqui do Brasil, e isso afeta diretamente a economia brasileira também. Então, é necessário uma resposta, é necessário se posicionar nesse sentido, mas acho que o mais importante é nessa resposta, nessa reciprocidade, que a gente também não traga mais problemas, porque isso aí acaba virando uma bola de neve. A gente vai conseguir rebater em parte essa tarifa dos Estados Unidos, mas a gente vai trazer mais inflação, a gente vai trazer menos crescimento, e aí a gente volta para aquela parte que a gente falou inicialmente, que a gente já tem hoje no Brasil, um custo do Brasil elevadíssimo, a gente vai acabar piorando isso também no longo prazo, porque a gente vai fechar nossa economia, a gente vai ter mais dificuldades para ser mais competitivo ao redor do mundo, não é tão simples arranjar novos parceiros, por mais que se tente também. Então tem toda essa equação tem que ser feita, né? Como ter alguma resposta, como ter algum posicionamento, mas também que não gere uma turbulência adicional dentro da nossa economia, que já vive um momento de elevada incerteza, de elevada dificuldade para controlar a inflação, a gente vive um momento de juros altos. Então acho que essa equação é o principal momento, olhar item a item, onde pode ser feito algum tipo de posicionamento, mas também tentar negociar para que a gente consiga sair disso sem que tenha necessidade desse 50% ali a partir de 1º de janeiro para todos esses produtos, porque assim, vai ter impacto nos Estados Unidos, mas também vai ter impacto aqui no Brasil, principalmente quando a gente olha nessas atividades e essas empresas. Pois é, as reflexões e as análises sobre os possíveis impactos dessa tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros. Conversamos com o Rodolfo Tobler, Movimento Brasil Competitivo, também da FGV, Fundação Getúlio Vargas. Rodolfo, muito obrigado pela participação, viu? Grande abraço, bom fim de semana e volte mais vezes aqui à programação da Jovem Pan. Eu que agradeço, fico aqui à disposição.